Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, para muita gente, é quase uma barreira de entrada. O primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. E o motivo é bem claro, né? Ele já começa com aquela genealogia enorme. Aquela lista de fulano gerou cicrano. Exato. Que pode parecer assim, à primeira vista, um registro meio empoeirado e, vamos ser sinceros, um pouco tedioso. Um pouco, é. Muita gente pula essa parte. Pois é, mas a nossa missão aqui, com base nas anotações de duas bíblias de estudo, é descobrir por que essa lista é, na verdade, uma abertura explosiva, o que ela já revela sobre Jesus antes mesmo da história começar. Então, vamos lá. Por que começar com a ascendência dele? E qual é o peso por trás dos títulos Filho de Davi, Filho de Abraão? Então, essa primeira frase já é tipo a tese do evangelho inteiro. É a chave de tudo. Para o público original de Mateus, que era judeu, esses nomes eram carregados de promessas. Chamar Jesus de filho de Abraão conecta ele na hora com a aliança principal de Deus com Israel. A promessa de que a descendência de Abraão abençoaria todas as nações. Isso é a raiz de toda a história. Ou seja, ele não é uma figura que surgiu do nada. Ele é o cumprimento de um plano que começou séculos antes. Exatamente. E aí vem o segundo título, Filho de Davi. A linhagem real. A linhagem real. Isso coloca ele na promessa de um Messias, um rei que viria para estabelecer um reino eterno, sabe? Então, com pouquíssimas palavras, Mateus já posiciona Jesus não como um simples mestre, mas como o clímax da esperança de Israel. Herdeiro da aliança e do trono. Perfeito. É uma declaração de identidade muito, muito densa. E mergulhando nessa lista, uma coisa salta aos olhos. Algo que as notas de estudo destacam como sendo radicalmente incomum para a época. No meio dessa lista de pais e filhos, Mateus coloca 4 mulheres específicas. Tamar, Raabe, Ruth e, de um jeito bem cuidadoso, aquela que tinha sido mulher de Urias. Batseba. Numa cultura patriarcal onde a linhagem era masculina, isso é quase subversivo, né? Totalmente. E é deliberado. É chocante para os padrões da época. Uma genealogia era um documento de honra, sabe? Uma prova de pureza da linhagem. E as mulheres que ele escolhe? Elas estão longe de serem figuras perfeitas. Exatamente. Todas elas têm histórias marcadas por irregularidades, por escândalos ou por serem estrangeiras. E não são irregularidades pequenas. Tamar, por exemplo, se passou por prostituta para enganar o sogro. Raabe era literalmente uma prostituta cananeia. Ruth era moabita, um povo visto com desconfiança. E Batseba, que ele nem cita o nome, é introduzida pelo pecado de Davi, o adultério e o assassinato. É uma coleção de outsiders. É isso, e a inclusão delas manda uma mensagem teológica poderosa desde o começo. Primeiro, que a graça de Deus age através de pessoas e situações imperfeitas. A história da salvação não é limpinha, sabe? Ela é confusa, cheia de falhas humanas. Sim, e mesmo assim, Deus a conduz. E segundo, a presença de Raabe e Ruth, 2 gentias, na linhagem do Messias de Israel, é um sinal claríssimo de que o plano de salvação não é só para o povo judeu. Ele é universal. É universal. Mateus já está plantando essa semente de inclusão dos gentios logo na primeira página. E as fontes levantam uma questão interessante. Havia outras mulheres na história de Israel, né? Até estrangeiras. Por que focar nessas 4? O que torna Tamar, Raabe, Ruth e Batseba as escolhas, digamos, perfeitas para a mensagem? Ótima pergunta. As notas sugerem que, além do tema geral da graça, cada uma delas contribui com algo único. Todas elas agiram de forma ousada e com fé em situações difíceis. Muitas vezes fora das normas sociais. Sim, para garantir a continuidade da linhagem messiânica, Tamar lutou por justiça, Raabe arriscou tudo pela fé nos espiões, Ruth mostrou uma lealdade incrível e Batseba, embora a história comece em pecado, termina como a mãe de Salomão, o herdeiro. Elas não são passivas. De jeito nenhum. São agentes ativas na história.
Ao incluí-las, Mateus mostra que a história de Deus é construída não apenas apesar das complicações, mas muitas vezes através delas. Falando em estrutura, em como as coisas são construídas, tem outro detalhe que parece um código secreto. Mateus faz questão de dividir a lista. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio, 14 gerações. E do exílio até Cristo, 14 gerações. 3 grupos de 14. É muito organizado para ser coincidência. Definitivamente não é. É um arranjo artístico, teológico. As notas de estudo explicam isso com um conceito hebraico chamado gemátria. Gemátria. É um sistema onde as letras do alfabeto também têm valores numéricos. Era algo comum na literatura judaica antiga. E como isso funciona aqui? O nome central da genealogia, a figura que define a realeza, é Davi. Em hebraico, Davi se escreve com 3 consoantes Dalet, Vav, Dalet. Certo. O valor de Dalet é 4, o de Vav é 6. Então, 4 mais 6 mais 4? Dá 14? Uau! Exato. Então, ao organizar a história em 3 blocos de 14, ele está basicamente carimbando a linhagem com o nome de Davi, várias vezes. É como dizer de forma codificada, Davi, Davi, Davi. Precisamente. É um recurso para ajudar a memorizar, mas o propósito principal é teológico. Ele está moldando a história para fazer uma afirmação de fé muito poderosa. Sabe, uma leitura mais cética poderia dizer que Mateus está forçando a matemática aí, talvez omitindo nomes que a gente conhece do Antigo Testamento para a conta fechar. As fontes abordam isso? Sim, abordam. E a chave é entender a natureza das genealogias antigas. O objetivo não era listar todo mundo como um historiador moderno faria. A preocupação não era a exatidão completa. Não. O objetivo era destacar a linhagem importante e afirmar a identidade da pessoa. Omitir gerações para criar uma estrutura simétrica era uma prática literária aceitável, comum. Para o Mateus, a verdade teológica, transmitida pela estrutura, era mais importante. Entendi. Não era falsificar a história, mas interpretar a história para revelar o significado dela. Exatamente. É incrível pensar nisso como uma arte literária. E essa construção é fascinante porque, logo depois de estabelecer essa herança tão formal, pública, Mateus nos joga num drama incrivelmente íntimo e privado. De repente, a gente não está mais falando de reinos e gerações, mas do coração de um homem, José. Essa transição é brilhante. A gente sai da visão panorâmica de séculos para um close-up no dilema de uma pessoa. José descobre que Maria, sua noiva, está grávida. E ele sabe que o filho não é dele. Uma situação de uma complexidade gigantesca, né? Enorme. Na cultura da época, o noivado, esse período em que eles estavam desposados, não era um namorinho. Era a primeira fase do casamento, com força de contrato legal. Ou seja, a gravidez de Maria seria vista como adultério. Sim, e isso coloca José numa posição impossível. O texto diz que ele era um homem justo, e por isso planejava se divorciar dela secretamente. E o que essa justiça quer dizer aqui? Porque para nós justiça poderia ser expor a verdade, né? E essa é a beleza do caráter de José. A justiça dele, pela lei judaica, obrigaria a anular o contrato. Ele não podia se casar com uma mulher que ele acreditava ter sido infiel. A opção pública seria a humilhação dela. Exato, um tribunal, ostracismo, mas o texto diz que ele, porque era justo, não queria difamá-la. Sua justiça não era fria, legalista, era uma justiça com compaixão. Ele buscou a solução que cumpria a lei, mas que protegia a dignidade de Maria. Isso, é a lei a serviço do amor, não o contrário. E é nesse momento de agonia dele que a narrativa introduz um elemento sobrenatural. A intervenção divina. Um anjo aparece em sonho. E a mensagem é muito direta, resolve o conflito interno de José. A mensagem é dupla, né? Sim, dupla e muito precisa. Primeiro, o conforto. José, filho de Davi, não tema receber Maria, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso muda tudo para ele, resolve o dilema moral, restaura a honra dela. Mostra que não é um escândalo, mas um milagre. Exato, e a segunda parte da mensagem é uma missão, um chamado.
A missão de ser o pai legal da criança. Isso, o anjo diz para ele completar o casamento e, o mais importante, dar um nome ao menino. Ao nomear a criança, ele aceita legalmente como seu filho. Inserindo-o na sua linhagem, a linhagem de Davi. E o nome é específico, Jesus. E o anjo explica o porquê. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio nome é a missão. As notas de estudo explicam que Jesus vem do hebraico Yehoshua, que significa o Senhor salva. Exatamente. A identidade e o propósito dele já estão ali no nome. E o que salvar dos pecados significava para eles. Não era só uma ideia abstrata espiritual, né? De jeito nenhum. Para um povo sob ocupação romana, salvação também tinha um forte sentido de libertação nacional. O pecado não era só uma falha individual, era a causa do exílio, da opressão de Israel. A promessa no nome de Jesus era imensa. E Mateus, fiel ao seu estilo, não deixa essa revelação no ar. Ele imediatamente a conecta ao passado, dizendo que tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Essa é a assinatura dele. É a sua principal técnica. As fontes apontam que ele usa essa fórmula de cumprimento mais de 10 vezes. Ele está sempre tecendo o Antigo e o Novo Testamento juntos. Mostrando que os eventos da vida de Jesus não são acidentais. Isso, ele está dizendo, vejam, isso sempre fez parte do plano de Deus. E a profecia que ele cita aqui é de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus faz questão de traduzir o nome. Sim, ele acrescenta, que quer dizer Deus conosco. E essa tradução é fundamental. Emanuel não é só um segundo nome, é a descrição da essência de Jesus. A vinda dele significa a presença de Deus habitando entre a humanidade. De uma forma radicalmente nova. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo, depois no templo. Era sagrada, mas distante. O que Mateus está declarando é que, em Jesus, a própria presença de Deus veio caminhar entre nós. De forma pessoal, acessível, a promessa máxima se tornando realidade. Exato. Então, recapitulando o nosso mergulho, o que começa como uma lista de nomes monótona, se revela uma declaração de identidade teológica profunda. Conecta Jesus às maiores promessas de Israel, estabelece sua linhagem real davídica de uma forma até codificada. E, ao mesmo tempo, subverte as expectativas. Inclui mulheres marginalizadas, estrangeiras, sinalizando um plano de salvação que é inclusivo, universal. E que opera através da graça no meio da bagunça da vida. Isso. E, por fim, a narrativa se afunila para o drama de José e Maria, mostrando que esse plano divino acontece através de pessoas reais, com dilemas reais, e que a fé delas é crucial. E tudo culmina na identidade de Jesus. Ele é o Salvador, o Deus conosco. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final, uma tensão interessante que o próprio texto apresenta. Por um lado, Mateus se esforça muito na genealogia para estabelecer a linhagem legal de Jesus através de José. É por causa de José que ele tem o direito ao trono de Davi. Ele é filho de Davi por causa do pai adotivo. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o texto afirma que Jesus não é filho biológico de José. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele é, num sentido único, filho de Deus. Então existe essa dualidade. Uma herança real, terrena, e uma origem divina, celestial. Precisamente. E a pergunta provocadora que fica é: o que, no fim das contas, define mais profundamente a identidade de alguém? É a sua herança legal, social, seus direitos herdados pela estrutura humana? Ou é a sua origem singular e o seu propósito divino, aquilo que vem de fora do sistema? Mateus não escolhe um lado. Ele apresenta os dois como cruciais para entender quem é Jesus. E essa tensão entre a identidade herdada e a identidade revelada é algo que o texto nos convida a ponderar desde o início.